O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Fala galera assombrada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um relato sobrenatural que fala sobre Maria. E bora pro vídeo. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 e hoje nós vamos para esse conto sobrenatural, na verdade é um relato sobrenatural. Então se você gosta desse vídeo, por favor, se você gosta desse tipo de vídeo, continue nos acompanhando. Também seus relatos, se você tiver algum relato para trazer para nós, pode trazer, seu relato será também bem-vindo. O Vale da Sombra da Morte. Meu nome é Moacir, tenho 48 anos e moro sozinho. Fui convidado para jantar na casa de um amigo e lá tive um apagão. Acordei pensando que eu estaria no hospital, porque tudo que me lembro foi de mal-estar e ainda vi que me pegaram para socorrer-me. Depois achei que estava dentro de um pesadelo. O pior que já havia tido. Estava caído no chão, um chão lamacento, mas percebia pessoas por perto. Fui levantado com dificuldade e passei a olhar ao redor, uma penumbra terrível, mas que permitia ver inúmeros vultos caminhando no que seria uma região gigantesca. Murmúrios e, ao longe, gritos, berros e ruídos mal definidos. Um relâmpago iluminava o espetáculo, quase fantasmagórico, fazendo tremer até os ossos. Multidões de pessoas que lembravam vagamente mendigos caminhavam lentamente, uns agrupados, outros solitários. Outro relâmpago e deu para ver nitidamente as pessoas sujas, maltrapilhas e esfarrapadas, desnutridas, cabelos espetados e de pés descalços. Homens e mulheres de várias idades, alguns andavam amparados, enquanto que outros, poucos, se arrastavam. Um fedor terrível emanava pelo ar empestado. Olhando para cima, vi um céu que parecia estar a poucos metros, coberto com grossas nuvens negras, estendendo-se até onde meus olhos alcançavam. Um novo relâmpago e deu para ver que pequenas regiões tinham árvores secas e retorcidas, vegetação rasteira e espinhosa ao redor, junto de algumas rochas. Mais um relâmpago mostrava que a maior parte do lugar era uma planície rochosa e bem mais ao longe nos 4 sentidos. Haviam pequenas montanhas sem nenhuma vegetação. Aqui e acolá no chão haviam filetes de água, de águas turvas e barrentas, formando várias poças lamacentas. Ainda assim, alguns se debruçavam nas poças a beberem aquela água pútrida, repudiável. Também vi répteis rastejantes ali por perto e notei a presença de moscas e mosquitos, aumentando ainda mais a perturbação de todos. Aves de rapina cruzavam de vez em quando. Minha boca estava seca e a garganta ardia. Não via a hora da chuva cair. Um olhar mais incisivo para as pessoas, acabei sabendo do porquê o fedor não cessava. Perto das árvores secas e atrás de algumas rochas, alguns se baixavam e defecavam. E simplesmente erguiam-se e continuavam sem se limpar.
Após vários relâmpagos, finalmente a chuva caiu. Fiz uma concha com as mãos e tentei beber, mas as gotas transpassavam as minhas mãos. Não era possível sequer me molhar. No entanto, em algumas áreas alagava-se até a canela e outras aumentavam as poças e a lama. Mas a água pelas canelas também não molhava. Não restava dúvidas. Eu estava morto e eu estava entre os mortos. Ainda percebi que havia alguns parecidos comigo, o mesmo estado de boa aparência física e roupas pouco desgastadas, ou seja, em breve estaria igual aos outros. Tentava conversar com alguém, mas pareciam terem preocupações maiores do que me dar atenção. Com certeza estavam famintos e sedentos, entre outras coisas, talvez procurando sair daqui. Comecei a pensar nisso. A chuva passou, mas os relâmpagos continuaram. Sempre tive medo de raios e trovões. Quando criança, mamãe me dizia que era papai do céu que estava bravo comigo. Começo a desconfiar de que já estive aqui antes. Eram lembranças, então? A questão é por quê? Um castigo? Não matei, não roubei, não feri ninguém. É verdade que fui pouco ou nada religioso, que tive uma vida considerada normal. Casei 3 vezes, tive filhos que ficaram com as mães, trabalhei muito e sempre mal remunerado. E pelo jeito eu nem cheguei à velhice. Jeito? Tinha que dar um jeito de sair daqui. Dentro de mim, sentia vagamente que poderia ter uma maneira. Os murmúrios, choros e lamentos ao meu redor, os relâmpagos incessantes, o cuidado de ter aonde pisar, e a sede, a fome e o medo perturbavam qualquer raciocínio. De vez em quando via pessoas deitadas no chão imundo, algumas sentadas junto às árvores horrorosas e outras recostadas em pedras lameadas, tomadas por insetos. Lembrei-me dos tempos em que eu acompanhava uma de minhas ex-esposas na igreja evangélica. Diziam os pregadores: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo." Estou, portanto, no vale da sombra da morte. Quase morri, mas me sinto vivo. Onde está, então, o Senhor? O Senhor está comigo? É verdade que há tempos sequer falei com Ele em orações, nem mesmo lembro de quando foi a minha última oração. De repente, ouvi um alvoroço. As pessoas tentavam se esconder. Algumas vinham correndo, fazendo outras entrarem em pânico. Subi numa das árvores secas e do alto vi cenas parecidas com filmes de terror. Os relâmpagos permitiam enxergar de longe a aproximação de um bando de homens estranhos. Esses homens estranhos pararam aos 50 metros de onde eu estava. Quase não acreditei ver o que os relâmpagos revelavam. Havia criaturas entre eles que, da cintura para cima, eram 2 bois ou touros, outros eram lobos e alguns lembravam figuras demoníacas. Fui tomado de pavor e tive medo de ver o que faziam com as pessoas. Tratei de descer da árvore para não ser visto por alguns deles. Vi depois que foram embora, levando um pequeno grupo daqueles que caminhavam. A sede me atormentava e o pavor, sentindo há pouco, fizeram ter vontade de apelar. Dobrei meus joelhos num canto e falei: "Senhor Deus, perdoa-me meus pecados, pelas minhas faltas, pelos meus defeitos e pelo meu silêncio. Se eu voltei com alguém, que haja maneira de consertar isso. Não sou digno de ser chamado de teu filho, mas tua criatura, e como tua criatura, salva-me, me tira deste lugar por tua misericórdia."
Eu estava de olhos fechados e senti uma mão no meu ombro. Abri meus olhos e vi um homem limpo de roupa branca. Essa roupa branca estava limpíssima e perguntei-lhe: você é um anjo? Não, apenas um trabalhador espiritual. Levanta-se e venha, porque o Senhor ouviu a tua prece. Quando eu levantei, perdi os sentidos e foi assim que eu saí do vale da sombra da morte. Vim a saber que a minha morte e o momento em que eu despertei no hospital, no pronto-socorro espiritual, decorreram exatamente 6 meses e 4 dias. Também fiquei sabendo que se eu fosse totalmente correto, como julgava que era, não teria passado por aquele vale da sombra da morte. Psicografado por Maria Elizabeth Garnieri. Considerações. O umbral é uma questão de ponto de vista. Trata-se do plano transitório espiritual, constituído de 4 regiões básicas: a região do grande deserto, descrito parcialmente no texto, as regiões baixas, para onde vão os delinquentes de todas as espécies, a região dos suicidas e as regiões amenas, onde estão as cidades e metrópoles. Na verdade, no geral, é para onde vão 80% das desencarnações ao redor do globo, e o tempo de permanência é indeterminado. Geralmente é entre algumas horas e dezenas de anos, mas podendo estender até centenas de anos. As perturbações fazem os espíritos não perceberem a decorrência do tempo. Dos 20% que vão para os planos melhores, de 5 a 10% não se adaptam e são transferidos ou fogem para planos inferiores para a continuidade de seus vícios e ociosidade. Na narrativa da cena do bando de homens estranhos, são de espíritos trevosos que abordam ostensivamente os que vagam, prometendo alívio imediato de seus sofrimentos em troca de pequenos serviços. Acabam por cometerem novos erros e se tornam escravos das lideranças desse plano. As criaturas animalescas são eles mesmos que plasmam sobre si aparências assustadoras para coibir e persuadir os menos esclarecidos. As palavras do salmista Davi não são apenas metáforas, mas é preciso interpretar com coerência. Para o Senhor estar comigo, é necessário que eu esteja com ele. Bastou Moacir sintonizar-se com Deus sem tardar, fez cessar seu sofrimento que, não fosse assim, seriam bem maiores e por muito mais tempo. Fonte: Psicografia de Acervos, F. Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Lembrando que este roteiro não é meu, eu estou lendo, é de outra pessoa, então tudo que vem de opinião não seja necessariamente a minha opinião. Eu posso ter outras opiniões sobre isso e vocês também podem ter a opinião de vocês sobre a questão do Vale da Morte e sobre a questão de reencarnação e de tempo que as pessoas ficam lá. Embora eu não sou líder religiosa em lugar nenhum, então eu não tenho também gabarito para dizer o que eu penso ou deixo de pensar. Mas tenho, assim, as minhas crenças nisso, com algumas ressalvas, mas que não vem ao caso agora. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gosta desse tipo de relato sobrenatural, põe para mim nos comentários. E se você tiver algum relato sobrenatural, pode pôr nos comentários mesmo, que eu vou ler e vou trazer aqui no canal. No mais, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Você gostou do novo cenário? Olha, a borboleta, porque a borboleta significa transformação, transmutação, renascimento, enfim, tudo que a gente precisa. Aliás, eu tô sempre nessa fase. Tchau!